Paz do Senhor, estou mais uma vez aqui na igreja do Parque Zabane com autorização do pastor Rogério, do pastor José, primeiro pastor José, que é meu amigo Rogério. Senti desejo da parte do Espírito Santo estar fazendo mais esta pregação para a edificação e a esperança dos irmãos que esperam em Cristo assim como eu. Eu queria falar um pouco a respeito na minha limitação, né? Na minha limitação, gostaria de conversar, argumentar com os irmãos e aprendermos junto mais uma porção sobre o arrebatamento, né, irmãos? Por que eu quero falar sobre esse assunto? A igreja se aproxima do seu derradeiro desfecho, do seu glorioso desfecho e de um modo geral do mundo, né? E é uma promessa de Cristo para a igreja que isto aconteceria. Mas ao longo dos tempos e dos séculos e dos tempos, o próprio Senhor disse: será que quando ele voltasse encontraria amor e fé no coração dos homens? Por quê? Porque o tempo para nós seres humanos é um empecilho, né? As gerações vão se passando, a tecnologia, a influência cultural vai tirando a esperança das gerações futuras daquilo que lhe foi prometido pelo seu Senhor. Mas a Bíblia, ao longo destes séculos, sempre deixou-nos ensinamentos e também argumentos teológicos e ensinamentos teológicos para suportarmos quando esta tristeza ou essa desesperança ou esse disse-me-disse do mundo de que isso é arcaico, é um pensamento arcaico, que isso é loucura de alguns evangélicos, que Jesus Cristo vai abduzir um número de pessoas e levar para outra dimensão. A Bíblia diz que vai. As pessoas podem usar os termos que quiserem, mas Jesus Cristo prometeu um arrebatamento para a tua igreja, para os teus santos, para aqueles que se guardam numa vida santa de princípios dados por Deus, que vai haver o arrebatamento da igreja e os santos serão tirados dessa terra iníqua, desse sistema podre de pecado, perversidade imoral, adultério, políticos em extremo terríveis, homens mau. E, como eu disse, irmãos, a igreja está no seu derradeiro desfecho, no seu glorioso desfecho. Por isso eu queria falar aqui com os irmãos alguns minutinhos sobre o arrebatamento. Mais uma curiosidade aqui, de irmãos, do nosso estudo, da nossa aprendizado em conjunto, é que quando se fala do arrebatamento, logo os irmãos gostam de ir ler Apocalipse 5 e Apocalipse 9, o que define muito bem o arrebatamento. Mas hoje nós vamos estudar segundo os ensinos de Paulo, porque Paulo, quando foi para o anonimato de 10 anos no deserto da Arábia, até que Barnabé fosse buscá-lo para pregar o evangelho aos gentios. Depois ele fala em dezenas de citações nas suas cartas às igrejas primitivas, que o que eu ouvi do Senhor eu ensino. Ou seja, ele declara sempre que o Senhor, nesses 10 anos, o ensinou, foi seu mestre. Então ele diz: o que eu aprendi do Senhor é o que eu escrevo, é o que eu ensino. E ele nos deixou dezenas de citações e ensinos de esperança e perseverança no arrebatamento. João, o apóstolo João, na ilha de Patmos, era um senhorzinho de 96 anos. Ele tinha 16, 15 anos quando o Senhor foi crucificado, e o Senhor disse a Pedro: o que te importa se eu quero que esse fique até que eu volte, né? Talvez até o próprio João esperasse que Jesus não demorasse tanto, do ponto de vista humano, como eu disse no começo.
porque o tempo é relativo para nós seres humanos, né? Então, talvez até mesmo o apóstolo João esperava que o Cristo voltasse para ele em vida, ou tão logo voltasse. E os crentes primitivos, que os 3.000, depois os 5.000, que Pedro, de maneira maravilhosa, usada pelo Espírito Santo, converteu em Jerusalém nos dias do Pentecostes, e depois na diáspora que Saulo fez com os irmãos, espalhando os irmãos, e eles foram espalhando o evangelho, e multidões, muitos eram convertidos. Esta geração tinha tanta fé que Jesus voltava naqueles dias, que eles tiravam suas fazendas e vendiam, viviam em comunhão e oração. Mas a biologia e a Bíblia diz que uma geração são 40 anos, né, irmãos? E esse menino João, de 15 para 16 anos, era amado pelo Senhor, e passou 2 gerações, as que se converteram em Jerusalém. Depois a geração de Paulo, né, que já vai estar quase 30 anos depois. Então ele viu o irmão dele morrer, Pedro morrer, ele viu os apóstolos morrer, ele viu surgir um grande pregador dos gentios, e esse fazer um ministério de quase 25 anos e morrer. João viu Nero fazer uma das perseguições mais implacáveis da igreja primitiva. Depois ele viu Tito e Vespasiano fazer a destruição de Jerusalém e a diáspora dos judeus e a escravidão sem precedentes dos judeus. Depois ele viu a destruição de Jerusalém, né, por Tito e Vespasiano. E então, já nos dias dos Césares generais, né, dos generais Césares, né, que terminou em Nero, a descendência de Júlio César, e então começa a dinastia dos generais, Césares generais, com Calígula, com Cláudio. E já sob os dias de Domiciano, João, com 96 anos, cansado de todos esses eventos que nós acabamos de falar aqui, é exilado para a ilha de Patmos. E João está cansado, está fadigado. Eu acredito que até ele mesmo já estava se perguntando, com 96 anos, depois de 2 gerações de crentes, de igreja, sou o último. Meu Senhor, o que está acontecendo? Então o Senhor aparece para ele em Apocalipse e entrega a ele visões estupendas que só um homem do gabarito, da estrutura de João era capaz de ver, e ele nos tem ordem de colocar num livro, e então ele, João, com as suas palavras, nos dá transfigurações do que viu, do que ouviu. Como se trata de um pouquinho mais de 2.000 anos atrás, irmãos, a figura de linguagem de João é complexa até nos nossos dias, né? Como as visões de gafanhoto. Mas o que me chama a atenção é que na canseira espiritual e da carne de João, ele precisava de algo grande para reanimá-lo e esforçá-lo, e da sua desesperança, talvez, de cansado humano, é que saiu a maior das obras. Depois de 96 anos, depois de quase 80 anos pregando o evangelho, e cansado e fadigado, já entregue à morte na ilha de Patmos por Domiciano, o Espírito Santo o anima em Cristo, mostrando a ele a visão do trono. Está em Apocalipse 4 e 5, né, irmãos? Ele viu o sala do grande trono branco, ele viu o trono do Senhor, os serafins o glorificando, e o Senhor dá a ele especificações, e o livro de Apocalipse, dizendo, calma, João, eu prometi e venho, é já, o arrebatamento da minha igreja é promessa minha e vai se cumprir. Escreve no livro que você vê, porque são para muitos dias. Então o apóstolo João, naquela canseira, viu visões estupendas, escreveu, fez a sua maior obra, uma das maiores revelações
e fortaleceu o apóstolo. Então ele escreve o Apocalipse e nos deixa essa obra maravilhosa que nos ensina e nos inquire a sermos vencedores e esperarmos no Senhor. Mas o apóstolo Paulo fala em dezenas de citações sobre o arrebatamento. E por que eu quero falar desse assunto, irmãos? Porque nós estamos num tempo em que muitos já estão cansados, muitos já estão fadigados, mas eu, em Cristo Jesus, pela autoridade do Espírito Santo, te chamo a orar um pouquinho mais, a jejuar um pouquinho mais, esperar um pouquinho mais, pois o nosso Cristo vem. Ele nos prometeu. A grandeza do arrebatamento é tão magnífica que a mente humana não consegue conceber e nos dar essas dúvidas, essas incertezas. Mas pela Bíblia Sagrada, o Senhor nos ensina e nos fortalece. Então eu queria falar do arrebatamento para fortalecer a tua fé, aumentar as tuas esperanças e aprendermos com Paulo, que aprendeu do próprio Cristo, que o arrebatamento é já. Então eu quero chamar os irmãos para ler comigo no primeiro livro da carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 em diante. Porque na segunda viagem missionária de Paulo, ele passa por Tessalônica, fundando essa igreja, e os irmãos ficam com muita dúvida acerca dos que morreram. Como é que vai dar essa salvação? Como é que vai ser esse arrebatamento? Porque a cultura grega deixa claro que não há ressurreição de mortos. Isso era insanidade para a cultura grega, para a filosofia grega da cidade de Tessalônica. Mas Paulo, num livro de incentivo, perseverança na fé dos irmãos de Tessalônica, dá esse ensino da volta de Cristo, que está no capítulo 4 de 1 Tessalônica, versículo 13 em diante. Amém, irmãos? Não quero, porém, irmãos, o capítulo 13 diz, acerca da ressurreição de Cristo, não arrebatamento, ressurreição de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeça, como os demais, que não têm mais esperança. O tempo, irmãos, vai entristecendo na esperança daqueles que esperam no Senhor. Mas isso não pode acontecer com nós evangélicos, nós crentes em Cristo Jesus. E que não tem esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda, para o arrebatamento, não precederemos os que dormem, os que já morreram. Não seremos transladados primeiro dos que já morreram. Porque o mesmo Senhor Jesus Cristo descerá do céu com som de alarido, trombetas, sendo anunciado. Trombeta anunciava que um grande monarca estava chegando. Era essa a expressão que Paulo estava usando para os irmãos de Tessalônica. O Jesus Cristo voltará nas nuvens, sendo anunciado com trombetas e alaridos como um grande monarca que é, e nós não seremos os primeiros. Ele vai ressuscitar primeiro os mortos, e depois nós os vivos, num momento único, de piscar de olhos. Agora, olha esta parte, irmão, o 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com som de alarido e com voz de arcanjo. Eu quero que os irmãos prestem atenção nessa parte. Com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, se os irmãos forem ver lá em Lucas 9 e 28, 29, 30 e 31, é a transfiguração no monte. Jesus Cristo no Monte das Oliveiras com os seus 3 mais chegados. Acontece a situação das transfigurações. Vamos ler com os irmãos? Lucas 9,
a transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João, Tiago e subiu ao monte a orar. Estando ele a orar, transfigurou-se em aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes, como João viu em Apocalipse. A deidade de Jesus se manifestou naquele momento de unção e oração, junto com seus 3 discípulos mais chegados. E eis que estava falando com ele 2 varões. Quantos varões? 2. Moisés e Elias. Moisés já morto. Elias sobre translado. Então, Paulo está ensinando aos irmãos de Tessalônica o que Jesus ensinou aos seus discípulos e à igreja como exemplo vivífico e vivido. Que ele tem poder para fazê-lo, pois já é feito nos céus. Moisés exemplificando ou sendo modelo dos que já morreram e ressuscitou em Cristo. Elias dos que estão vivos, a igreja, e sendo transladada. E os 2, os mortos como Moisés, subirão, e os vivos como Elias subirão. E ambos, irmãos, estavam numa mesma glória e unção com Jesus. Assim será eu e você. E os irmãos de Tessalônica que morreram na fé, a geração anterior a João que morreu na fé, e todos os crentes desses séculos presente, que é esta era, estará com Cristo. Porque o Senhor mostrou para os seus discípulos em Lucas 9, 28. Moisés representa os que já morreram e são ressuscitados em Cristo. Elias, a igreja, no seu translado. E aí Paulo continua ensinando os irmãos que o Senhor vem, irmãos de Tessalônica. Não fique triste, deixa as vãs filosofias gregas que não há ressuscitação de mortos, deixa que Cristo não vem, deixa que Cristo não morreu porque não pode ressuscitar. Isso é conversa para boi dormir, é conversa fiada. Seja crente em Cristo. Jesus Cristo está voltando. A igreja já está no seu último momento. A ressurreição dos mortos em Cristo vem. O translado, arrebatamento, que é tirar em um grande momento, vai acontecer. No livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor, através do Espírito Santo, translada Felipe de um ambiente para outro. E Felipe não viu como aconteceu. O Senhor tem esse poder e o fez e o manifestou na vida de Felipe, nos dizendo como será. E Paulo ensinando aos irmãos de Tessalônica e diz que não sejam ignorantes. Então não sejamos ignorantes. Aprendamos com esses 2 exemplos, Moisés e Elias. Igreja transladada com os salvos em arrebatamento. Moisés ressuscitado dos mortos, ambos numa mesma glória com Cristo, em comunhão com Cristo. Cristo na sua deidade, com vestes brancas, no corpo transformado, junto com a tua igreja, com os que morreram e com os que foram arrebatados em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória ao Pai eterno por isso. Glória ao Senhor Jesus. Aleluias e glória seja dado ao Senhor dos exércitos, porque prometeu, fez, vai fazer e nos deixa esta garantia e exemplos para que nós sejamos fortes no Senhor. E aí Paulo explica no versículo 16 do capítulo 4. Com voz de arcanjo. A Bíblia só fala de um arcanjo. Eu já li a Bíblia algumas vezes, irmãos, e não fala que Gabriel é arcanjo. Os irmãos da Igreja Católica, na sua ingenuidade, fala de Rafael no livro de Tobias, que nem é um livro evangélico, é um livro apócrifo, na bobeira deles. Mas o Senhor tenha misericórdia das suas vidas e que a misericórdia de Deus chegue nos lares de cada um desses irmãos e que eles possam, junto como eu e você, salvos em Cristo, inteligentes em Cristo, na Bíblia. Não vi que existe outro arcanjo a não ser Miguel. Então, aqui Paulo 4:16 diz que o Senhor
vai voltar, me arrebatar a sua igreja, nos levar para os céus. Mas, olha que estranho, que diferente. Com voz de arcanjo, tocando uma trombeta. Está aqui, ó, no 16. Então o Senhor vai descer das nuvens, dos ambientes celestial. É o que está aqui, né? Nas nuvens. A encontrar com o Senhor nos ares. Com voz de arcanjo, de trombeta e alarido. A Bíblia só vai falar de arcanjo. Vamos comigo, irmão. Eu gosto de estar pegando, folheando a Bíblia, senão fica nas minhas palavras e minha palavra não vale nada, o que vale é a Bíblia, tá? Judas só tem um versículo, irmãos. Então aqui só tem um capítulo. No versículo 9 diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui a Bíblia cita um arcanjo, Miguel. A Bíblia não fala sobre outro arcanjo. Miguel, a Bíblia nos diz que em Daniel, quando o profeta Daniel estava orando, o anjo Gabriel veio trazer ao seu servo, ao servo do Senhor, um homem temente a Deus, lá no primeiro dia, a resposta. Quando ele vinha, o príncipe da Pérsia, vamos ler Daniel, irmãos, tá meio, eu não quero que o vídeo fique muito comprido, mas se não ler, não fica, se não ler, não fica bom, irmãos. Daniel, capítulo 10, irmãos. Versículo 11. E me disse Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer, falando sobre o teu pé. Então não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe da Pérsia se pôs defronte de mim, e vim-te um dia, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali, com os reis da Pérsia. Agora vim fazer-te entender o que há de acontecer. Aí depois, irmãos, ele diz aqui, ó, do versículo 20. E disse: sabes por que vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da guerra, da Grécia. Ou seja, ele lutou contra o príncipe de Tiro, o príncipe da Pérsia e da Grécia. O arcanjo Miguel lutando nas regiões celestiais para entregar uma mensagem de revelação ao profeta Daniel que traria alívio, esperança, perseverança, fé à nação de Israel. Então, quando Gabriel falando ao nosso profeta Daniel, que quando ele vinha nas regiões celestiais, um adversário do espírito rebelde se colocou na posição de enfrentamento para impedir as bênçãos do Senhor na vida de Daniel e da nação de Israel. Miguel, um anjo guerreiro, um anjo de batalha, arcanjo do Senhor, ou seja, primeiro anjo, nas primeiras fileiras, um guerreiro do Senhor que diz que tornará a pelejar com o príncipe da Grécia, é que vai tocar a trombeta no arrebatamento da igreja, segundo Paulo, que segundo ele mesmo aprendeu de Cristo. Então, irmãos, o arrebatamento se dará nas regiões celestiais, porque Paulo diz aqui, ó, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, nos ares. E por que esse Miguel toca a trombeta? Se os irmãos observarem,
civilizações antigas, como essa de Tessalônica, não tinha o WhatsApp, não tinha o computador como nós temos agora, nem telefone. Então, o toque de trombetas é que dizia para os soldados avançar ou recuar, ou estratégias de guerra. Existem vários exemplos na história e na Bíblia disso. E o soldado, o cidadão da cidade invadida ou sendo invadida, que ouvia determinados toques da trombeta ou do alarido, dos sons, sabia exatamente o que estava sendo dito aos seus cidadãos. Se esconde em determinado local, pega aqueles mantimentos, recua, avança. E aqui diz que quando o Senhor for arrebatarmos num momento único, de piscar de olhos, e formos arrebatados com o Senhor nas nuvens, nos ares, um arcanjo de guerra é que vai dar a notícia para nós evangélicos, nós crentes em Cristo, nós salvos em Cristo. Vem, a trombeta é o sinal para mim e para você. Vem, nosso espírito em Cristo, nossa alma em Cristo, vai escutar a trombeta. Nosso ouvido vai escutar a trombeta. E seremos transladados, nosso corpo, este corpo imperfeito, será transformado na perfeição que já existia no Éden. E seremos transformados para o encontro com o noivo. Quando você vai numa festa, tem lá 50 convidados, você entrega o convite e adentra no salão. Os não convidados não entram. Se entrar, tem aqueles devidamente preparados para retirar os indesejados, os não convidados. Então o Senhor diz que vai nos encontrar no arrebatamento nos ares. Judas nos diz que existe um abismo onde os demônios terríveis estão presos, onde os anjos estão presos. Vamos ver aqui, E livro de São Judas, apóstolo Judas, capítulo 1, capítulo único, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-ne a escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Em Efésios, irmãos, deixa eu achar Efésios aqui, irmão. Coríntios, Efésios 6. Irmão, eu não quero que o vídeo se prolongue. Aqui no livro de Efésios, o Paulo diz, tá, na armadura de Deus, para não militarmos contra outros irmãos, mas contra as potestades e principados do ar. Aqui, Efésios 6, versículo, começar no 10, tá, irmãos? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra irmãos da igreja, contra nosso vizinho, mas sim contra os principados, potestade, príncipe das trevas da Grécia, de Tiro, da Pérsia, lembra que Miguel enfrentou? Deste século, ou seja, da era da graça, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, o apóstolo Judas diz que existe um abismo, um lugar terrível,
que nem os endemoniados de Gadara, nem os demônios de Gadara quer este lugar para convívio, para viver. Estão presos. Quando o Senhor os lançou dos céus e não achou o seu lugar nos céus, alguns demônios o Senhor os lançou e caiu nesse abismo. E Judas diz que estão presos, os principados e potestades. Mas outros, Paulo diz que estão nos lugares celestiais. Irmãos, o primeiro céu é a nuvem. O segundo céu é as estrelas, os cosmos. E o terceiro céu é onde o Senhor habita, o seu reino. Isso está explicitado na Bíblia em dezenas de citações. É estudo para outro dia. Mas eu fazendo uso aqui, irmão, da astrofísica, eu já vi o Daniel Ben-Gurion. Ele é um astrofísico dos irmãos da Adventista do Sétimo Dia, um grande astrofísico. Ele diz que o espaço sideral é um ambiente extremamente hostil para o ser humano. O Senhor fez a Terra para os homens habitarem. Temos oxigênio, proteína, vitamina, carboidrato, luz natural na sua medida, oxigênio, água. Temos tudo que é necessário para uma vida boa aqui na Terra. O espaço, irmãos, é o vácuo. Eu não vou saber usar os termos técnicos corretos aqui, porque eu vi num vídeo desse irmão. As nuvens cósmicas, a radiação, tempestades solares, a falta de todos os materiais da tabela periódica é um ambiente hostil para o ser humano. O ser humano não sobrevive segundos fora dos seus trajes, porque não é ambiente, é um lugar ruim. É um lugar que o Senhor ainda não arrumou para o ser humano viver. É um ambiente hostil. Não é um lugar bom, é um lugar ruim. Neste lugar ficou alguns demônios, segundo o apóstolo Paulo, aqui em Efésios. Então, alguns demônios estão em lugares terríveis, prisões, escuridão, no abismo. Outros estão nesse ambiente hostil, fora da atmosfera, que também não é bom. Eles estão lá. E é esses que militam contra nós aqui na terra. É esses que vêm na nossa mente tentando nos fazer pecar. E o Paulo nos ensina a armadura de como resistir. A capacete, a bota, o cinto, todas, porque esses demônios, esses espíritos rebeldes, das potestades do ar, é que tem influência na vida humana quando há permissão humana. E o Senhor diz que não os prendeu em prisões eternas, todos, alguns estão lá. Quando, irmãos, Daniel foi receber a bênção da parte do Senhor, quais os espíritos se colocou na posição de enfrentamento contra Daniel? Foi contra Gabriel, foi esses demônios. E esses demônios é que tenta tirar as nossas orações da presença do Senhor. Esses demônios é que tentam fazer pecado de adultério, fornicação, vício. Esses demônios que querem cigarro, bebida. Por isso que a nossa luta é contra eles. Quando o Senhor vem buscar a tua igreja, segundo Paulo em Tessalônica, capítulo 4, ele vai pegar a tua igreja nos ares. Não é assim que está lá? Nós acabamos de ler? Nas nuvens, nos ares. Está lá, nas nuvens e nos ares. Então o Senhor vem com a sua comitiva. E num momento único de piscar de olhos, ele translada a sua igreja. Você está indo para o casamento, como eu usei de exemplo aqui, irmãos. Você quer figuras indesejadas dentro do seu casamento, no salão de festa, fazendo torpeza? Você só convidou pessoas que pensam como você, que têm vivência como você, que convivem como você, que gostam das mesmas coisas que você, para tornar um ambiente saudável para todos os convidados. Uma pessoa de fora, trazendo lá um ambiente que você vai fazer uma festa gostosa, fumando, bebendo, mexendo a cara e quebrando tudo. É indesejado. Você não quer, no momento do seu casamento com a sua noiva,
e os seus chegados, os seus mais próximos, aqueles espirituais junto com você. Então, quando o Senhor vem, essa miríade de potestades que Paulo diz aqui em capítulo 6, tem que ser tirada da festa. Miguel, o arcanjo do Senhor, que nós lemos em Tessalônica, na primeira carta aos Tessalônicos, capítulo 4, que um arcanjo com voz de trombeta e alarido nos anuncia a trombeta. Então, um arcanjo de guerra vem junto com o Senhor, limpando, guerreando, acabando, trucidando as obras do mal, tirando esses indesejáveis, esses que querem acabar com o arrebatamento da igreja, querem influenciar no arrebatamento de irmãos, individual e em coletivo. No derradeiro momento, eles ainda estarão em luta contra a sua salvação. Enquanto houver vida, enquanto houver dias, você tem que militar pela tua salvação. Porque foi 21 dias de batalha para entregar um recado, uma bênção. Você acha que esses seres terríveis vão querer entregar a salvação, o arrebatamento da igreja de graça? Eles vão fazer um enfrentamento terrível. Mas Miguel prevalecerá e vencerá. Como que num batalhão em ordenanças? Porque a Bíblia diz que o arrebatamento vai se dar pelas primícias de Cristo, vai dar pelo arrebatamento da igreja que eu e você está esperando, e depois 7 anos nas bodas de entrega de galardão, vai estar se passando aqui neste planetinha a grande tribulação, porque quando esses espíritos forem vencidos por Miguel e ele tocar a trombeta, eles também serão jogados abaixo, não no abismo, mas na terra. E a chave do inferno será dada do abismo, e os demônios que estão presos também terão acesso a esse planeta. Por isso a grande tribulação. Esta tribulação é controlada pela a era da graça do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo e o Senhor prendeu em cadeias eternas demônios terríveis. Mas com o arrebatamento da igreja, todos eles, em conjunto com os homens e Israel, porque aí vai ser o encontro do Senhor com Israel. Isso aí é para Israel. Porque eles têm um pacto com o Senhor através de Abraão. Nós temos um pacto com o Senhor através de Cristo, da aliança com Cristo. E Cristo é que vem nas nuvens nos buscar. O Senhor vai tratar com Israel. É para outro dia. É para outro estudo, para outro dia, para o vídeo não se prolongar. Mas eu estou falando do arrebatamento da igreja de Cristo, dos que têm aliança com Cristo. Quem tem aliança com o Senhor Deus, pela misericórdia da aliança com Abraão, ele ainda vai tirar um povo de Israel e terá misericórdia daqueles que vencerem pelas suas obras. Porque o Espírito Santo vai ter sido tirado junto com a igreja do arrebatamento. E é desse arrebatamento que eu estou falando de Tessalônicas, aqui em Efésios. Então, Miguel, com voz de arcanjo, vence essas potestades, nessa batalha terrível pelo nosso arrebatamento, pela nossa salvação. Então, se você vê esses 3 arrebatamentos, irmãos, deixa claro que existe 3 regimentos de salvos. Regimento é formação militar? É formação? Se nós somos a segunda formação, porque as primícias o Senhor já tomou para si, as primícias dos sepulcros que se abriram nos dias da ressurreição de Cristo, e foram vistos por muitos, nós somos o segundo regimento. Esse regimento vai escutar a trombeta. O primeiro arcanjo, o único arcanjo que a Bíblia cita em Judas, anjo guerreiro, com seus exércitos e as suas hostes celestiais de miríades, lutando contra o adversário da tua alma, da minha alma, contra a igreja, contra
o desfecho glorioso nos ares. Quando Miguel acabar com essa horda de demônio, que ele não vai estar no seu casamento com Cristo. O noivo não quer eles. E aí diz aqui, ó, Apocalipse 5, irmãos, vamos ver lá. Apocalipse 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que caía do céu, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder como poder de escorpiões. E não foi-lhe dado o poder que não fizesse dano à erva, à verdura, mas somente aos homens. E foi-lhe permitido que não os matasse, mas atormentasse por 5 meses. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão a morte e fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos, e o irmão sabe os desfechos desse versículo. Então o quinto anjo toca a trombeta, e esses hordas de demônios caem como uma estrela do céu na terra. E a terra se povoa de demônio, porque eles estão na potestade do ar. A terra se povoa de demônio. A chave do abismo é dada a Abaddon, um príncipe dos demônios. Ele abre e solta os que estão presos. Todos esses na terra fazendo torpeza na grande tribulação de 7 anos, para que Deus tenha um concerto com os da aliança de Abraão, que não aceitaram a aliança com Cristo, e os que não tiverem o sinal da besta vão lutar por seu sangue. Esse já é outro arrebatamento. Quando esses demônios caem, irmãos, o que ficou limpo nos céus? Os céus ficou limpo, as nuvens e os ares estão limpos. Então o quinto anjo toca a trombeta, esses demônios caem. Aí você entendeu, é o meu Cristo, é o meu noivo, dizendo vem. Nós brasileiros temos o hábito de o noivo fica no noiva, e o pai leva a noiva até o noivo no altar, é uma cerimônia. Miguel nos pega pelo braço, dando sinal de trombeta, limpei, venci. O derradeiro desfecho do arrebatamento aconteceu. Como o pai da noiva pega a igreja num ambiente espiritualmente limpo e saudável, nos ares e nas nuvens, e entrega a Cristo. É você, é eu. O arrebatamento é já. 21 dias de luta por uma mensagem. Esta mensagem pode não acabar, porque o arrebatamento vai acontecer. Essa batalha pode estar acontecendo em teu favor. E o arrebatamento pode ser daqui a 1 minuto, pode ser amanhã, pode ser daqui um pouquinho. Então, a carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, era uma carta de esperança, de perseverança, para eles militarem na fé, para não se entregarem em vãs filosofias de não ressurreição, que não existe vida após a morte. Acreditem na volta de Cristo, como eu preguei. Paulo ensinando aos irmãos. Muitos não acreditaram, expulsaram eles, e eles correu para Bereia. Está lá em Atos 17. Depois os irmãos leem lá em Atos 17. Mas os que acreditaram nas notícias, nas boas novas de Paulo, entendeu como eu e você está entendendo aqui agora. A ressurreição de Apocalipse era para um homem cansado. O arrebatamento dado a João é maravilhoso, mas era um homem cansado, que precisava de ver coisas incríveis e inefáveis, e nos deu. Mas o nosso querido apóstolo Paulo também nos ensinou em Tessalônica, em Efésios e muitos outros lugares, mas eu só quis pegar aqui em Tessalônica e Efésios para aumentar a sua fé, para dizer, assim como Paulo disse aos irmãos de Tessalônica, milita um pouco mais, persevera um pouco mais, tenha esperança, o nosso Cristo vem, Jesus Cristo vem.
A ressurreição vem, o translado vem, porque Cristo diz que é a ressurreição e a vida. Moisés representa os mortos que ressuscitaram em Cristo. Elias, a igreja arrebatada. A ressurreição de Moisés e dos mortos em Cristo e a vida transformada e transladada, que é eu e você que vamos nos encontrar com Cristo, porque ora vem Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos militar pela nossa fé, vamos lutar um pouco mais. Não deixe as vãs filosofias do mundo te enganarem. Cristo vem, o arrebatamento é pregado ainda. O arrebatamento é para aquele que tem esperança na volta de Cristo nos ares. E isto é bíblico, e o que está na Bíblia está no meu coração. A tua palavra eu escondi no meu coração, está guardada, esperando o arrebatamento. Paz do Senhor. Orem por mim. Se esse vídeo chegar na vida de muitos irmãos, como eu gostaria. Mas os que têm me dado ouvido são os meus parentes. Por isso, em Cristo Jesus, eu agradeço a vocês por quererem os meus vídeos. E eu ouvi e vi as suas mensagens e fiquei feliz. Orem ao Senhor por mim. Porque se tem um irmão que necessita da oração de cada um que estiver vendo esse vídeo, sou eu e minha família. Mas a minha esperança, essa ninguém me tira. A perseverança, essa ninguém me tira. O fortalecimento da fé, isso ninguém me tira. Porque o apóstolo Paulo entregou para os irmãos de Tessalônica, mas eu, peguei para mim. E a esperança, a perseverança, a fé na volta de Cristo que foi pregado para Tessalônica, eu peguei para mim e estou nela. Ora vem, Senhor Jesus, o meu Cristo é já. Paz do Senhor.